O sol nascia por trás das colinas, tingindo de dourado a imensa fazenda Valença. Era uma terra rica, vasta e silenciosa, administrada com punho de ferro por Bento Valença, um homem cuja fortuna parecia tão sólida quanto o muro de pedra que cercava sua casa. Diziam que ele era frio, incapaz de sorrir ou se comover, viúvo havia mais de uma década, jamais fora visto em companhia de mulher alguma. Aqueles que trabalhavam para ele o respeitavam, mas nenhum ousava chamá-lo de amigo. Era um homem de poucas palavras, e suas ordens ecoavam como leis no vale. Naquela manhã, um grupo de cavaleiros se aproximava levantando poeira na estrada. O capataz, ao avistar a comitiva, correu para avisar o patrão. Bento, que tomava seu café em silêncio no alpendre, franziu o senho. Não esperava visitas. Minutos depois, os homens chegaram trazendo 3 mulheres cobertas por mantos escuros. Eram viúvas, diziam, enviadas como presentes de um grupo de coronéis vizinhos, ansiosos por conquistar a simpatia do fazendeiro mais poderoso da região. Quando o capataz leu a carta que acompanhava o inusitado presente, o semblante de Bento se endureceu. A ideia de ser presenteado com mulheres o insultava profundamente. Levantou-se de súbito, a cadeira rangendo atrás de si, e encarou o grupo. «Diga a esses coronéis que não sou homem de colecionar gente», disse com voz grave. Mas quando o olhar dele cruzou o das 3 mulheres, algo dentro dele hesitou. A primeira, de semblante sereno e olhar triste, chamava-se Estela. Era jovem, mas havia no rosto dela uma maturidade melancólica, como quem já perdera tudo e aprendera a aceitar o silêncio. A segunda, Amália, tinha o olhar firme, desconfiado, e o corpo marcado por uma vida dura. Não se curvava facilmente. Já Donária, a terceira, era bela de um jeito quase inquietante, com olhos escuros que pareciam medir cada gesto do fazendeiro, calculando suas reações. Bento ordenou que lhes dessem abrigo temporário. «Fiquem na ala antiga, a do casarão velho. Amanhã resolveremos isso», disse, voltando-se para o interior da casa. As mulheres foram conduzidas pelos empregados sem saber o que esperar. Nenhuma delas havia pedido para estar ali. Tinham sido entregues como se fossem mercadorias, viúvas sem família, sem terras, sem voz. À noite, o casarão ficou em silêncio. Bento permaneceu em seu escritório, folheando cartas antigas escritas pela falecida esposa, Clara. As letras suaves lhe traziam lembranças de um tempo em que o riso ainda morava ali. Desde a morte dela, o coração dele se tornara um campo árido. Agora, diante dessas 3 mulheres, sentia-se invadido por um incômodo estranho, como se o passado estivesse voltando a cobrar algo que ele não compreendia. Enquanto isso, na ala dos hóspedes, as viúvas se reuniam ao redor de uma lamparina. Estela, tentando trazer calma, preparava um chá improvisado. Amália resmungava que tudo aquilo era uma armadilha. «Homens ricos não fazem nada sem esperar algo em troca», dizia. Donária observava em silêncio, seus olhos fixos na janela que dava para o pátio iluminado pela lua. «Talvez a troca seja a própria gente», murmurou, num tom que fez as outras se entreolharem. O vento soprou forte, balançando as cortinas rasgadas. A fazenda parecia viva, um gigante adormecido observando os recém-chegados. Cada uma daquelas mulheres carregava segredos que ainda seriam revelados, cicatrizes que o destino parecia querer entrelaçar. Mais tarde, Bento saiu até a varanda. Do alto da escada de pedra, olhou para os campos silenciosos. As luzes fracas da ala velha tremeluziam ao longe. Ele pensou em expulsá-las pela manhã, mas algo o impediu. Talvez fosse o modo como Estela o encarara, não com medo, nem com bajulação, mas com uma tristeza que ele reconhecia. Era o mesmo olhar que vira no espelho por anos. A madrugada avançou. Dentro da casa, o tic-tac do relógio se misturava ao som distante das cigarras. Bento adormeceu em sua poltrona,
com a carta da esposa nas mãos. Sonhou com um campo verde e 3 sombras caminhando em direção a ele. Quando acordou, o dia clareava. O fazendeiro levantou-se devagar, sentindo o peso de uma inquietação nova. Não sabia ainda, mas aquelas 3 mulheres, dadas como presentes, mudariam o rumo de sua vida, despertando emoções que julgava mortas e revelando verdades que dormiam sob as terras da fazenda Valença. E enquanto o galo cantava, o destino já começava a se mover silenciosamente entre os corredores da casa grande. Bento passou o resto da manhã dando ordens curtas e precisas. Queria distância das visitantes. Mandou o capataz preparar a ala antiga do casarão, fechada havia anos, e garantir que nada faltasse. Mas deixou claro: não quero ninguém circulando pela casa principal. Sua voz cortava o ar como o estalar de um chicote, e ninguém ousou contestar. As 3 viúvas seguiram em silêncio pelos corredores empoeirados. O chão de madeira rangia sob os passos e o ar tinha cheiro de abandono. Estela caminhava à frente, tentando demonstrar calma, mesmo com o coração apertado. Amália vinha logo atrás, os braços cruzados, desconfiada de tudo. Donária observava cada detalhe, o tamanho das janelas, o brilho dos móveis, o tom de voz dos criados. Era uma mulher que aprendera a sobreviver, decifrando os outros. Quando o capataz fechou a porta atrás delas, o silêncio se instalou. Estavam ali, em uma ala esquecida de uma casa que não era delas, deixadas como peças num jogo cujo sentido ainda ignoravam. Amália sentou-se na beira da cama e murmurou: "Isso não é abrigo, é confinamento." Estela respondeu, tentando aliviar o clima: "Pelo menos temos um teto e tempo para entender o que está acontecendo." Donária sorriu de canto com ironia. "Entender? Ele não quer que entendamos nada. Quer que esperemos. Homens ricos gostam de ver o que o medo faz com as pessoas." Lá fora, o céu começava a escurecer. O vento sacudia as árvores com força e o cheiro de chuva se espalhava pelos campos. Dentro do casarão, Bento tentava se concentrar nas contas da fazenda, mas sua mente voltava sempre às 3 mulheres. Por que aceitara aquilo? Poderia tê-las mandado embora no mesmo instante, mas algo no olhar delas, especialmente o de Estela, o havia desarmado. Havia anos não sentia a presença de ninguém dentro da casa sem que se incomodasse. E agora, mesmo à distância, percebia que aquele espaço frio estava diferente. À noite, o fazendeiro trancou-se no escritório. Acendeu o abajur antigo e abriu a gaveta onde guardava as cartas da esposa falecida. As páginas estavam amareladas e o perfume quase sumira, mas as palavras ainda tinham peso. "Não endureça tanto o coração, Bento. Nem toda dor precisa virar pedra." Ele releu aquela frase repetidas vezes. Do lado de fora, trovões ribombavam e a chuva começou a cair forte sobre o telhado. No quarto das viúvas, o vento assobiava pelas frestas das janelas. Amália tentava dormir, mas o barulho da tempestade a mantinha desperta. Donária andava de um lado para o outro, inquieta. Estela, com uma lamparina nas mãos, observava as gotas escorrendo pelo vidro e decidiu quebrar o silêncio. "Quando meu marido morreu, achei que a vida tinha acabado junto", disse baixinho. "Mas descobri que a morte às vezes é um tipo de liberdade." Amália virou-se para ela, curiosa. "Liberdade? O que há de livre em perder tudo?" "Livre de um homem que me fazia sentir invisível", respondeu Estela com voz suave. "Livre de fingir." Donária, sentada na beira da cama, sorriu com amargura. "Eu daria tudo para voltar a fingir se isso me garantisse segurança. Fingir é o que mantém a gente viva, menina. O problema é quando acreditam que a gente gosta disso." Amália soltou um suspiro pesado. "O meu morreu sem me olhar nos olhos. Eu o odiava, mas quando vi o corpo frio, senti pena. A vida é cruel até na hora de dar alívio. Por alguns instantes, o barulho da chuva foi o único som no quarto. 3 mulheres diferentes, unidas pelo mesmo fardo.
o de terem amado e perdido, o de terem sido deixadas à própria sorte num mundo que pouco perdoava mulheres sozinhas. Estela aproximou-se do lampião e olhou para as duas. Talvez tenhamos vindo parar aqui por algum motivo. Amália bufou, cética. Motivo? Fomos entregues como gado. Que motivo pode haver nisso? Estela, serena, respondeu. Nem tudo que começa errado termina assim. Enquanto isso, Bento permanecia imóvel diante da janela do escritório. Observava os relâmpagos cortando o céu e pensava na frase da carta. Nem toda dor precisa virar pedra. Há muito tempo não ouvia uma voz feminina dentro daquela casa. O som distante das conversas das viúvas, mesmo abafado pela tempestade, atravessava as paredes como um sussurro de lembranças. Ele fechou os olhos por um instante. Por algum motivo, lembrou-se de Clara rindo na cozinha, o som de sua voz misturado ao crepitar do fogo. Sentiu o peso da solidão de todos aqueles anos, como se a chuva lavasse não apenas o telhado, mas também algo dentro dele. Quando finalmente a tempestade cessou, a fazenda mergulhou num silêncio denso. Bento apagou o lampião e subiu para o quarto. As viúvas, exaustas, dormiam uma ao lado da outra, sem perceber que a noite havia se tornado um ponto de virada invisível. Nos campos, o vento varria as folhas molhadas, e um novo dia se anunciava. Nenhum deles sabia, mas o que fora imposto como um jogo de poder estava prestes a se transformar em um laço que desafiaria as certezas de todos. E naquele instante, sem entender o porquê, Bento sentiu que o destino começava a lhe cobrar algo que há muito evitava: sentir de novo. O dia amanheceu úmido, com o cheiro da chuva ainda pairando no ar. Os primeiros raios de sol atravessavam as frestas da varanda quando Bento desceu as escadas, o rosto sério, os pensamentos embaralhados. Havia dormido mal. As vozes das mulheres, mesmo distantes, haviam ecoado em sua mente a noite toda. Agora, com o campo despertando lá fora, ele sabia que precisava entender o motivo daquela situação absurda antes de decidir o que fazer. Chamou o capataz logo cedo. O homem chegou apressado, chapéu nas mãos, tentando evitar o olhar do patrão. Bento não perdeu tempo. Quero saber quem teve a ideia de me mandar 3 viúvas. O capataz engoliu seco. Foi o coronel Álvaro Mendes, patrão. Disse que seria um gesto de respeito. Achou que o senhor escolheria uma delas e firmaria um laço com as famílias da região. Bento apertou o punho com força. Um gesto de respeito? Repetiu amargo. Oferecer pessoas como se fossem mercadoria. O capataz manteve a cabeça baixa. Ele achou que o senhor ia gostar. Gostar? Bento deu um passo à frente, a voz subindo. Diga a esse coronel que não preciso de mulher escolhida por ninguém. Saiu dali antes que dissesse algo pior. Atravessou o pátio a passos largos e seguiu para o curral. O cheiro forte de terra molhada e de gado o atingiu. Mas era exatamente o que queria, um lugar onde pudesse descarregar a fúria. Agarrou o arado, ergueu uma pá e começou a cavar sem motivo, apenas para se cansar. O suor escorria pelo rosto e os músculos tensionados pareciam aliviar a mente. De repente, uma voz suave o interrompeu. Trouxe café, senhor Bento, e um pouco de pão fresco. Era Estela. Surgira em silêncio, como um sussurro no vento. Trazia uma bandeja simples coberta por um pano branco. Bento a olhou surpreso, sem entender como ela tivera coragem de se aproximar. Não pedi isso. Eu sei, mas ninguém devia começar o dia com raiva, respondeu ela, com serenidade. Ele ficou imóvel por um instante, observando o jeito calmo com que ela pousava a bandeja sobre um tronco. Não havia medo em seus gestos, apenas respeito e uma estranha paz. O que sabe sobre esse tal de Álvaro Mendes? Perguntou ele. Nada. Só sei que nos mandaram para cá como se não fôssemos gente. E por que não fugiram? Estela ergueu os olhos para ele. Fugir para onde?
Às vezes o destino não deixa a gente correr, só manda ficar até entender o motivo. Aquela resposta o desarmou. Bento a observou por mais tempo do que pretendia. Estela não era uma mulher bonita nos moldes que os homens da cidade exaltavam, mas havia nela algo mais profundo, uma serenidade que o fazia lembrar de tempos em que acreditava que o mundo ainda podia ser bom. Ele se serviu de um gole de café, em silêncio. Estela o deixou ali e voltou para o casarão sem dizer mais nada. O fazendeiro ficou olhando enquanto ela se afastava, o vestido simples balançando com o vento. Quando percebeu o que estava fazendo, desviou o olhar, irritado consigo mesmo. À tarde, o calor voltou a dominar a fazenda. Os empregados iam e vinham, cuidando do gado, consertando cercas, limpando o pátio. Donária passou o dia circulando pela casa grande, tentando chamar atenção. Era esperta e sabia que, se conseguisse se aproximar do patrão, talvez garantisse um futuro melhor. Quando o sol começou a cair, ela apareceu na porta do escritório de Bento, usando um vestido que moldava as curvas do corpo. «Vim agradecer pela hospitalidade», disse com voz baixa. Ele levantou os olhos, cansado. «Não há nada a agradecer». Sim», insistiu ela, se aproximando. «A maioria dos homens teria nos mandado embora. O senhor nos manteve. Isso significa algo». Bento percebeu a intenção por trás do tom e levantou-se devagar. «Se é proteção que quer, aqui não vai encontrar desse jeito». Donária tentou sorrir, mas o olhar dele era frio demais. Virou-se e saiu sem dizer palavra, engolindo a humilhação. Do lado de fora, Amália observava tudo. Sempre desconfiada, via nas atitudes do fazendeiro um misto de raiva e culpa. Quando Donária passou por ela, os olhos das duas se cruzaram. Amália não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Mais tarde, quando Bento foi ao estábulo verificar um cavalo ferido, encontrou Amália à porta, os braços cruzados. «Quer me dizer o que veio fazer aqui?» perguntou ele sem paciência. «Quero entender por que nos mantém presas nessa casa se tanto nos despreza». «Presas? Vocês estão livres». «Livres?» Ela deu uma risada curta. «Nenhuma mulher deixada numa fazenda sem saber para onde ir é livre». O fazendeiro desviou o olhar, mas ela continuou. «Não pedimos para vir. Não somos objeto para servir de moeda entre coronéis. Se o senhor tem raiva, que seja deles, não da gente». O silêncio que se seguiu foi denso. O som distante dos grilos preenchia o ar pesado do fim de tarde. Bento manteve os olhos fixos no chão, a respiração lenta. Amália esperava uma resposta, mas ele apenas ergueu o rosto e a olhou de um jeito diferente. Um olhar cansado, pesado, mas também humano. Sem dizer palavra, passou por ela e seguiu em direção à casa. Amália ficou parada, observando-o se afastar. Pela primeira vez, percebeu que por trás da frieza daquele homem havia algo partido. Algo que talvez nem ele soubesse como consertar. Quando a noite caiu, o casarão voltou ao silêncio de sempre. No escritório, Bento acendeu uma lamparina e se deixou afundar na cadeira. Pensou em Amália, em Donária, em Estela. Nenhuma delas pediu para estar ali, e mesmo assim eram elas que agora o obrigavam a encarar o que há muito vinha evitando, a própria solidão. Os dias seguintes se estenderam lentos, como se o tempo tivesse resolvido testar a paciência de todos na fazenda Valença. A presença das 3 viúvas, que a princípio parecia um incômodo passageiro, começava a se tornar parte da rotina. Aos poucos, as mulheres foram encontrando maneiras de se ocupar, talvez por necessidade, talvez por orgulho. Estela passou a ajudar na horta, limpando o mato, plantando temperos e flores esquecidas. O aroma fresco das ervas começou a invadir o pátio, trazendo uma leveza que ninguém lembrava de sentir ali. Amália, acostumada à dureza da vida, se ofereceu para cuidar dos ferimentos dos trabalhadores, preparando pomadas e chás.
Sua voz firme e prática impunha respeito até nos peões mais rudes. Já Donária preferia observar. Sentava-se sob o alpendre e passava horas olhando Bento de longe, tentando decifrar aquele homem que ora parecia feito de pedra, ora deixava transparecer um olhar perdido de quem carregava o peso do mundo. No início, Bento fingia não notar. Cumpria sua rotina com disciplina militar, vigiando os empregados, fiscalizando as plantações, conferindo cada detalhe da contabilidade. Mas algo começou a mudar. O silêncio absoluto que reinava na casa grande foi sendo substituído por sons novos, o tilintar de panelas, risadas contidas, o cantar improvisado de Amália enquanto lavava lençóis no tanque. Os empregados cochichavam entre si, surpresos com a mudança do patrão. Diziam que Bento, que antes passava os dias trancado, agora andava mais pelos campos e até aceitava cumprimentar os peões com um aceno de cabeça. Certa tarde, Bento observou Estela na horta, ajoelhada entre as flores. O vento bagunçava os fios do seu cabelo e ela cantava baixinho, distraída, uma melodia que ele não reconhecia. Por um momento, o som daquela voz simples e suave o fez esquecer de tudo. Mas logo se repreendeu mentalmente. Não queria permitir que nada quebrasse o muro que construíra ao redor de si. Mesmo assim, quando Estela o notou e sorriu de leve, ele não conseguiu desviar o olhar. À noite, sentado à mesa do jantar, ouviu as vozes das 3 mulheres vindo da cozinha. Estavam conversando sobre o clima, sobre os animais, sobre nada em especial. E ainda assim, aquele burburinho trouxe à memória os tempos em que Clara, sua esposa, enchia a casa com o som da vida cotidiana. Um nó se formou em sua garganta. Ele largou os talheres e foi até o escritório, tentando se distrair com papéis, mas não conseguiu. Algo dentro dele começava a despertar, e essa sensação o assustava mais do que qualquer tempestade. Nos dias seguintes, Bento passou a se aproximar, mesmo sem admitir. Observava à distância, fingindo que era apenas vigilância. Mas a verdade é que gostava de ver a fazenda viva outra vez. Donária percebeu isso e, com seu olhar calculista, começou a planejar uma forma de usar aquilo a seu favor. Se o patrão se deixava abalar por gestos simples, talvez bastasse um pouco de charme para conquistar um lugar permanente ali. Mas enquanto Donária tramava, Estela apenas vivia, sem intenções, sem disfarces. Era essa simplicidade que desarmava Bento. Certa noite, ele saiu para caminhar até o lago. O céu estava limpo, refletindo as estrelas na superfície da água. A lua iluminava o campo e o ar tinha cheiro de terra molhada. Quando chegou à margem, viu uma figura sentada sobre uma pedra. Estela. Ela parecia conversar com o reflexo do próprio rosto. Não sabia que tinha companhia, disse ele, aproximando-se. Ela se virou devagar e sorriu. Também não sabia que o senhor andava por aqui à noite. Não costumo, respondeu Bento, sentando-se a certa distância. Mas hoje não consegui dormir. Por um tempo ficaram em silêncio, ouvindo apenas o som dos grilos. Estela foi quem quebrou o silêncio primeiro. Eu tinha um marido, começou a voz baixa. Era um homem duro, não batia, mas feria com o olhar e as palavras. Eu vivia com medo de errar. Quando ele morreu, senti alívio e culpa por sentir isso. Desde então, não sei mais o que é liberdade de verdade. Bento manteve os olhos fixos na água. Eu também perdi alguém, confessou. Minha mulher, Clara. Morreu de febre há 10 anos. Desde então, eu finjo que o trabalho basta, mas o silêncio pesa mais do que a dor. O silêncio também mata, disse Estela com ternura, só que devagar. Ele se virou para ela, surpreso com a delicadeza das palavras. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade de falar, e não como patrão, mas como homem. Eu tentei ser forte, continuou. Achei que endurecer era o único jeito de continuar. Mas, quanto mais endureci, mais vazio fiquei. Estela o olhou nos olhos. A gente se acostuma com o vazio, Bento, até que algo
ou alguém, lembra que ele não precisa ser casa para sempre. O vento soprou, fazendo a água do lago estremecer. O fazendeiro respirou fundo. E você acha que esse vazio ainda tem conserto? Tudo que ainda pulsa tem conserto, respondeu ela com um meio sorriso. Ficaram em silêncio outra vez, um silêncio leve, que já não doía. Quando Bento se levantou para ir embora, Estela ainda olhava para o reflexo da lua. Ele parou um instante e disse: amanhã quero que me mostre o que anda plantando na horta. Ela assentiu, e ele se afastou lentamente, sentindo o coração bater diferente, como se algo esquecido tivesse voltado a viver dentro do peito. Naquela noite, ao deitar-se, Bento percebeu que pela primeira vez em anos não pensava em Clara com dor, mas com gratidão. E sem entender o motivo, adormeceu com um leve sorriso, enquanto o som do vento atravessava o campo, anunciando que o coração do fazendeiro milionário começava, enfim, a despertar. A manhã começou calma, com o canto distante de um galo e o cheiro de café fresco se espalhando pela casa grande. Os trabalhadores já estavam no campo quando um som diferente ecoou pelo terreiro. O trotar de cavalos, firme e arrogante. Bento ergueu os olhos da papelada e viu, pela janela, uma comitiva se aproximando em meio à poeira. À frente, montado em um cavalo branco, vinha o coronel Álvaro Mendes, um homem corpulento, de bigode espesso e sorriso de quem sempre esperou ser recebido com reverência. Os peões pararam o que faziam. Ninguém ousava falar. Álvaro desmontou, ajeitou o paletó e gritou antes mesmo de ser anunciado: Bento Valença, vim lhe fazer uma visita de cortesia. Bento respirou fundo. Já imaginava que algo assim aconteceria. Mandou o capataz recebê-lo e, contra a própria vontade, foi até a varanda. Coronel Álvaro, o que o traz à minha fazenda? Perguntou, com a voz seca. Ora, meu amigo, respondeu o homem, abrindo os braços como se chegasse à casa de um compadre. Vim ver como estão as moças que lhe enviei. Espero que tenha gostado do presente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os empregados fingiam não ouvir, mas todos prestavam atenção. Bento manteve o semblante firme. Não costumo aceitar presentes que envolvem pessoas, coronel. Ah, Bento, não leve tão a sério, riu Álvaro, sem perceber o gelo no ar. São boas mulheres, todas viúvas honradas. Uma delas há de agradar-lhe. Imagine que belo casal formaria. Um homem como você não devia viver sozinho. Bento fechou a expressão. Entre, vamos conversar dentro. O jantar foi montado às pressas. As três viúvas ajudaram na cozinha em silêncio, sentindo a tensão crescer. Estela tremia levemente enquanto colocava os pratos. Amália observava tudo com desconfiança e Donária se arrumava com cuidado, acreditando que aquela visita poderia mudar seu destino. Quando todos se sentaram à mesa, Álvaro parecia em seu próprio território. Serviu-se primeiro, bebeu vinho e falou alto, elogiando a comida, a fazenda, o gado. E, por fim, as mulheres. Veja só, Bento, que sorte a sua, disse, apontando o copo na direção das três. 3 belas viúvas, cada uma com suas virtudes. Eu diria que é hora de escolher uma delas. Casar-se seria um bom exemplo para a sociedade local. Um homem de posses precisa de uma senhora respeitável ao lado. A fala ecoou pela sala como um estalo. O som dos talheres cessou. Bento pousou o copo com calma, mas o olhar era de pura fúria. O senhor veio até minha casa para me dizer o que devo fazer da minha vida? Perguntou, a voz baixa, perigosa. Não, não, Álvaro tentou rir. Apenas um conselho de amigo. Então guarde seus conselhos, coronel. E leve de volta essa ideia absurda. Eu não escolho esposa por conveniência, nem aceito que ninguém me diga o que é um bom exemplo. A cadeira arrastou-se com força quando Bento se levantou. O coronel, vermelho de vergonha e raiva, tentou responder, mas foi interrompido. Já se fez tarde, disse Bento, apontando para a porta.
Minha hospitalidade termina aqui. O visitante, humilhado, deixou a mesa. Os criados observavam de longe, sem respirar. Quando os cavalos se afastaram na escuridão, o silêncio tomou conta da casa. Donária quebrou o encanto primeiro, lançando um olhar de desdém para Bento. O senhor acabou de fechar uma porta importante, disse, num tom frio. Ele não respondeu, apenas saiu pela varanda, respirando o ar pesado da noite. Amália, que até então mantinha distância, sentiu um respeito novo nascer dentro dela. Aquele homem que julgara arrogante mostrava, afinal, que ainda sabia o que era dignidade. Pelo menos ainda existe quem não se venda, murmurou, recolhendo os talheres. Enquanto isso, Stella ficou em silêncio. Terminou de limpar a mesa, pegou os pratos e foi até o alpendre, desaparecendo na escuridão. O som dos grilos misturava-se com o ranger da madeira sob seus pés. Ela sentou-se num canto e chorou baixinho, sem entender por que o coração doía tanto. Bento demorou a perceber sua ausência. Quando finalmente saiu da sala, encontrou-a ali, encolhida, com o rosto molhado de lágrimas. "Por que está chorando?" perguntou sem saber como se aproximar. Ela enxugou o rosto depressa. "Tenho medo, senhor." "Medo de quê?" "De que tudo acabe, de que o coronel volte e nos leve embora. Este é o único lugar onde encontrei um pouco de paz desde que fiquei viúva. Não quero perder isso." Bento se abaixou, pegando levemente as mãos dela. As palavras vieram devagar, sinceras. "Ninguém vai decidir nada por você, nem por mim. Essa casa é minha, e quem está sob este teto estará segura." Os olhos de Stella brilharam à luz fraca do lampião. "O senhor não precisa cuidar de mim." "Talvez não precise", respondeu ele, "mas quero." Por um instante o tempo pareceu parar. O vento soprou, fazendo o lampião balançar, e as sombras dançaram nas paredes. Bento se afastou um passo, como se temesse o próprio gesto, mas Stella segurou sua mão antes que ele partisse. "Obrigada", disse ela, num sussurro. Ele apenas assentiu, sem conseguir dizer nada mais. Quando voltou ao quarto, sentiu o peito leve e pesado ao mesmo tempo. Não sabia o que estava nascendo entre eles. Talvez algo que não tinha nome, mas que, de alguma forma, o fazia sentir-se vivo de novo. Enquanto isso, na ala dos hóspedes, Donária tramava em silêncio. Observava cada movimento de Bento e Stella, e em seu coração crescia uma mistura perigosa de inveja e ambição. Ela jurou a si mesma que não seria esquecida. Do lado de fora, a lua brilhava sobre a fazenda Valença, testemunha muda de um jogo que começava a se desenhar entre orgulho, desejo e redenção. Os dias seguintes trouxeram um ritmo diferente à fazenda Valença. O ar parecia mais leve e até os bois, diziam os vaqueiros, andavam menos ariscos. Bento, que antes percorria os campos com semblante de pedra, agora trocava palavras com os trabalhadores, fazia perguntas, ouvia respostas. Pela primeira vez em anos, almoçou com os empregados, sentado no mesmo banco de madeira, partilhando a comida simples que Stella ajudava a preparar. Os peões se entreolhavam, desconfiados de que o patrão tivesse enlouquecido, mas aos poucos se acostumaram. As três viúvas tornaram-se parte da rotina da casa, cada uma à sua maneira. Stella se destacava pela calma com que lidava com tudo, sempre pronta a ajudar, sempre com um olhar sereno que parecia compreender mais do que dizia. Amália, com seu jeito firme, impunha respeito entre os criados e organizava o trabalho da cozinha com disciplina. Donária, porém, sentia-se deslocada. O que antes parecia uma oportunidade de ascender, agora lhe escapava pelos dedos. Ver Bento e Stella trocando olhares discretos era uma ferida que se abria todos os dias. Com o ressentimento crescendo, Donária começou a agir.
De forma sutil, deixava escapar palavras venenosas no ouvido dos empregados. Dizia que Stella encantava o patrão com truques de piedade, que fingia ser frágil para ganhar proteção. Comentava que Amália planejava ir embora, levando parte do dinheiro da despensa. Aos poucos, a harmonia da fazenda foi se turvando. Murmúrios surgiram nos corredores, olhares tortos se multiplicaram. E o clima, antes leve, começou a pesar novamente. Certa manhã, Amália encontrou duas empregadas cochichando e rindo pelas costas de Stella. As palavras foram como espinhos. Não suportando mais, ela procurou Donária, que fingia costurar uma cortina no alpendre. "Foi você que começou isso", disse Amália, direta. Donária levantou o olhar com um sorriso frio. "Começou o quê, minha cara?" "Essa intriga, esses comentários", retrucou. "O que está tentando provar?" "Apenas digo o que todos veem", respondeu Donária, fingindo inocência. "Stella quer se fazer de santa, mas ninguém é tão pura assim. Nem ela, nem o patrão." Amália deu um passo à frente, furiosa. "Você não passa de uma mulher amarga tentando destruir o pouco de paz que temos? Não percebe que, pela primeira vez, este lugar respira?" "Paz?" riu Donária, sarcástica. "Paz não enche o estômago, nem garante futuro. Eu só quero o que é justo. Uma chance de viver sem medo. E para isso, precisa pisar em quem está tentando recomeçar?" retrucou Amália. O tom das vozes subiu, atraindo curiosos. A discussão cresceu, e logo metade da casa já sabia do confronto. As palavras chegaram aos ouvidos de Bento antes do fim da tarde. Ele estava na varanda, lendo anotações do gado, quando ouviu os rumores. Respirou fundo e chamou as 3 mulheres ao salão principal. Quando elas chegaram, o ambiente estava carregado. Donária com o rosto altivo, Amália com os olhos faiscando, Stella cabisbaixa, envergonhada com o que ouvia pelas costas. Bento as observou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. "Eu escutei mais do que gostaria", disse enfim com a voz calma, mas firme. "Não quero saber quem tem razão. Só quero que entendam uma coisa. Nenhuma de vocês é minha prisioneira. Se quiserem ir, podem ir agora mesmo." As 3 se entreolharam surpresas. Eu não trouxe ninguém para esta casa", continuou Bento. "Fizeram de mim cúmplice de um absurdo, e mesmo assim vocês ficaram. Se permanecerem aqui, quero que seja por vontade, não por medo, nem por interesse." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Stella baixou o olhar. Amália respirou fundo e disse, sem hesitar, "Eu fico." Donária desviou o olhar, hesitante, mas respondeu logo em seguida, "Também fico." Stella apenas assentiu. Bento olhou para cada uma delas e completou, "Então que fiquem, mas daqui para frente ninguém mais fala pelas costas de ninguém. A fazenda já tem fantasmas demais para que a gente crie novos." Dito isso, virou-se e saiu, deixando as 3 ali entre o peso da vergonha e o alívio de permanecer. Aquela noite foi estranhamente silenciosa. A lua cheia lançava uma luz prateada pelos corredores e o vento fazia as janelas baterem devagar, como se a casa suspirasse. Stella demorou a dormir. O que Bento dissera ecoava em sua mente, não apenas como um aviso, mas como algo mais profundo. Que fiquem por vontade, não por medo. Ela sabia que, no fundo, permanecia ali por algo que não conseguia explicar. Uma mistura de gratidão, esperança e um sentimento que começava a florescer, ainda tímido, mas impossível de negar. Quando o sono finalmente veio, trouxe um sonho vívido. Stella caminhava por um campo coberto de neblina. Ao longe, via a silhueta do marido falecido com o mesmo olhar severo que lembrava desde sempre. Ele se aproximava e ela recuava, o coração acelerado. "Por que ainda me teme?" perguntou ele, num tom brando, diferente do homem que fora em vida. "Porque vivi aprisionada", respondeu ela,
e não sei se mereço a liberdade que encontrei. O homem sorriu com tristeza. Você merece viver, Estela. Viva! Não por mim, nem por culpa, mas porque ainda há luz dentro de você. Ela acordou assustada, com o rosto molhado de lágrimas. O luar entrava pela janela, iluminando o quarto simples. Ficou sentada por um tempo, respirando fundo, como se tivesse acabado de voltar de muito longe. Naquela madrugada, Estela tomou uma decisão silenciosa. Não deixaria mais o passado guiá-la. Tinha vivido tempo demais entre sombras. Pela primeira vez, permitiria a si mesma sentir, sem vergonha e sem medo. E quando o sol nasceu, tingindo os campos de dourado, ela saiu para a horta com o coração tranquilo, pronta para começar de novo. E, talvez, pronta para amar. Os dias seguintes nasceram tranquilos, mas a calma era apenas aparente. Numa manhã abafada, Bento levantou-se mais cedo que o habitual para inspecionar o curral. O sol ainda nem despontara e o ar já estava pesado de calor. No caminho, sentiu uma tontura súbita. A visão se embaralhou, o chão pareceu fugir debaixo dos pés. Tentou se apoiar na cerca, mas o corpo cedeu. Quando os peões o encontraram, ele jazia inconsciente, o rosto pálido e suado. O alvoroço tomou conta da fazenda. Um dos homens correu até a casa grande gritando o nome de Estela. Em poucos minutos, ela já estava ao lado dele, ajoelhada, com as mãos trêmulas. Ele está ardendo, exclamou. Corram, tragam água fria. Levaram Bento de volta ao quarto, e ali começou uma longa batalha contra uma febre que parecia queimar-lhe o corpo por dentro. Durante os primeiros dias, ninguém sabia o que fazer. O médico da cidade só poderia chegar dali a 2 dias, e cada hora parecia um tormento. Amália, experiente com ervas e remédios caseiros, assumiu o comando. Preparem folhas de boldo e artemísia, ordenava. Compressas frias, nada de cobertas pesadas. Estela não desgrudava do lado dele. Passava panos úmidos sobre o rosto de Bento, trocava as toalhas, limpava o suor, falava baixinho em seu ouvido, tentando chamá-lo de volta. Dormia sentada na poltrona ao lado da cama, e quando o cansaço vencia, era apenas por minutos, o bastante para acordar de sobressalto ao ouvir a respiração pesada do fazendeiro. Donária, ao ver a dedicação das duas, foi tomada por algo que não sentia havia muito tempo: vergonha. As palavras venenosas que espalhara pareciam agora um peso insuportável. Passava as noites em silêncio, ajudando como podia, fervendo água, trazendo lençóis limpos, evitando olhares. No 3º dia, a febre piorou. Bento delirava, chamando por nomes antigos, revivendo lembranças que ninguém compreendia. Clara, não vá, murmurava, a voz rouca. Estela segurava sua mão, tentando acalmá-lo. Shhh! Está tudo bem, Bento. Eu estou aqui. Em meio aos delírios, ele chorou, murmurando coisas sem sentido. Foi então que Estela encontrou sobre a escrivaninha um caderno encadernado em couro. As páginas estavam amareladas, cheias de anotações, frases interrompidas, rabiscos. Eram desabafos de um homem em guerra com o próprio passado. Palavras sobre a morte da esposa, sobre a solidão que o consumia, sobre a culpa de seguir vivo quando ela não pôde. Nas noites seguintes, enquanto Amália preparava remédios e Donária mantinha a lamparina acesa, Estela lia trechos do caderno em voz baixa, sentada ao lado da cama. O que é o amor quando o tempo o apaga? Será que ele morre ou apenas adormece, esperando outra alma para acordá-lo? Lia ela com a voz trêmula. Dizem que o coração se fecha depois da dor, mas o meu não se fechou. Ele só esqueceu o caminho de volta. As palavras pareciam atravessar o silêncio do quarto como uma oração. Às vezes, Bento se agitava e parecia ouvir. Outras vezes, apenas respirava com dificuldade, como se lutasse contra a própria febre. Amália observava em silêncio. Via naquela cena algo maior do que compaixão.
Via o renascimento de um homem que sempre acreditara estar morto por dentro. Continue lendo, dizia ela. Ele escuta mesmo que não pareça. As horas viravam dias e o tempo na fazenda parecia suspenso. Ninguém falava alto, ninguém ria. Até os animais pareciam andar mais devagar, como se o campo todo esperasse pela decisão da vida. No quinto dia, a febre começou a ceder. O suor se tornou mais frio, a respiração menos ofegante. Estela, exausta, encostou a cabeça na beira da cama e adormeceu ali mesmo, segurando a mão dele. Quando o sol nasceu, o primeiro som que ouviu foi uma voz rouca, fraca, mas viva. Você me trouxe de volta. Ela ergueu os olhos incrédula. Bento a olhava com ternura, um leve sorriso nos lábios rachados. Achei que não veria mais o dia, murmurou. O senhor lutou, respondeu Estela, segurando as lágrimas. E venceu. Ele tentou se sentar, mas ela o impediu com um gesto suave. Ainda não, disse com delicadeza. Precisa descansar. Bento olhou ao redor confuso. Há quantos dias estou assim? 5, respondeu Amália entrando no quarto com uma xícara de chá. 5 dias em que esta mulher aqui não largou da sua mão. Ele voltou o olhar para Estela, e o silêncio entre os dois foi mais eloquente do que qualquer palavra. Donária, à porta, observava em silêncio, o coração apertado entre arrependimento e alívio. Nos dias que se seguiram, Bento se recuperou devagar. Cada amanhecer trazia uma nova cor ao rosto, uma nova força à voz. Estela continuava a cuidar dele, agora com um sorriso leve, e às vezes o fazia rir com histórias simples de sua infância. Amália mantinha o chá quente e o olhar vigilante. Donária, transformada pelo remorso, evitava conflitos e se calava diante da bondade que via nascer entre todos. Certa tarde, quando Bento já conseguia se levantar e caminhar até a varanda, pediu que Estela o acompanhasse. Lembro das palavras que você leu, disse ele, olhando o horizonte. Eu escrevi aquelas páginas para mim mesmo, para nunca mostrar a ninguém. Mas agora vejo que talvez elas esperassem você. Estela desviou o olhar, corando. Eu só li o que estava ali. Não. Ele sorriu, fraco, mas sincero. Você leu o que estava em mim. O vento soprou devagar, trazendo o cheiro doce das flores da horta. Por um instante, tudo ficou em silêncio, e naquele silêncio cabia algo novo, algo que não precisava de promessa, apenas de presença. Bento respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o coração leve. A morte passara por perto, mas deixara algo em troca, um novo motivo para viver. A recuperação de Bento Valença foi lenta, mas trouxe consigo algo que ninguém esperava, uma transformação. Quando voltou a caminhar pelos corredores da Casa Grande, já não era o mesmo homem que caíra doente dias antes. O olhar endurecido dera lugar a uma expressão serena, quase doce. O silêncio autoritário que antes reinava fora substituído por um clima de cooperação. A fazenda Valença, antes movida pelo medo, começou a pulsar de novo, não apenas de trabalho, mas de vida. Logo nos primeiros dias de convalescença, Bento chamou os empregados para uma reunião no pátio. Sentou-se à sombra de uma figueira e, com voz firme, anunciou: de hoje em diante as decisões desta fazenda serão divididas. Cada um aqui tem valor, e quero que todos saibam que esta terra só prospera se houver respeito. Os trabalhadores se entreolharam, incrédulos. Nunca tinham ouvido o patrão falar daquele modo. Ele prosseguiu: e quanto às 3 mulheres que estão aqui, elas não são minhas hóspedes, nem minhas protegidas. São parte desta casa enquanto quiserem ser. As viúvas ouviram em silêncio, emocionadas. Aquelas palavras pareciam abrir portas que o destino insistira em manter trancadas. A partir desse dia, a fazenda mudou de verdade. Bento reorganizou a administração, dividiu tarefas,
confiou funções e abriu espaço para as mulheres assumirem papéis que antes eram impensáveis. Amália, com sua sabedoria prática, propôs algo que tocou a todos: criar uma pequena escola para ensinar leitura e escrita aos filhos dos peões. Eles vivem na lida, mas têm o direito de aprender, disse ela. O saber também alimenta. Bento aprovou de imediato e mandou reformar um antigo galpão, transformando-o em sala de aula. As crianças chegavam curiosas, carregando cadernos improvisados. Amália, com paciência e firmeza, ensinava as primeiras letras, sorrindo ao ver olhos brilhando diante das palavras novas. Donária, por sua vez, encontrou seu próprio caminho. Um dia, ao ajudar as costureiras da fazenda, percebeu que tinha talento para organizar e orientar. As mulheres começaram a segui-la naturalmente, pedindo opinião sobre tecidos, moldes e medidas. O que antes era vaidade, tornou-se propósito. Pela primeira vez, Donária sentia-se útil e, de certa forma, livre do veneno que carregava. Estela permaneceu ligada à terra, cuidava da horta com dedicação, plantava flores nos arredores da casa e mantinha os arredores cheios de cor e perfume. Bento, sempre que podia, se juntava a ela. Passavam longos minutos em silêncio, trabalhando lado a lado. Às vezes, trocavam poucas palavras, mas nelas havia uma intimidade que dispensava gestos explícitos. A transformação não passou despercebida pela região. Os coronéis vizinhos, antes acostumados a ver Bento como um rival frio e distante, começaram a ouvir histórias diferentes. Falava-se do fazendeiro que agora repartia colheitas com os trabalhadores, que ajudava viúvas, que criara uma escola. Muitos duvidavam, outros invejavam, mas ninguém podia negar que a fazenda Valença florescia como nunca. Certo dia, o carteiro apareceu na porteira trazendo um envelope lacrado. Bento o recebeu pessoalmente. Reconheceu de imediato o selo do tribunal da capital. Abriu com calma, leu em silêncio e ficou imóvel por alguns instantes. A carta informava que o coronel Álvaro Mendes, o mesmo que lhe enviara as 3 viúvas como presentes, fora deposto de seus cargos e tivera as terras confiscadas por corrupção e extorsão. Bento deixou o olhar se perder por um instante no horizonte. Amália, que passava por perto, percebeu o semblante pensativo. "As notícias?" perguntou. Ele respirou fundo antes de responder. "Não, apenas o fim de uma velha sombra." Sem dizer mais nada, caminhou até o terreiro, acendeu um lampião e queimou a carta. O papel se curvou sob as chamas, e o vento levou as cinzas para longe. Era como se junto delas se apagasse o último vestígio de um tempo de humilhação e vaidade. Naquela mesma tarde, Bento reuniu todos novamente. "O passado não precisa mandar em nós", disse, olhando os rostos atentos. "A fazenda é o que fazemos dela, não o que herdamos de outros." As palavras ecoaram com simplicidade, mas deixaram marca. A partir daí, o lugar que antes era temido virou abrigo. A colheita daquele ano foi a mais farta em décadas. As plantações de milho cresceram douradas, o algodão se estendeu como um tapete branco pelos campos, e o riso das crianças corria solto pelo ar. À noite, a casa grande já não era silenciosa. Do salão vinha o som de risadas, da cozinha o cheiro de pão assando, do alpendre o murmúrio de vozes conversando sob o luar. Até os empregados mais antigos comentavam: "Parece que a fazenda voltou a respirar." Estela olhava tudo com gratidão. Às vezes, observava Bento de longe, conversando com os trabalhadores, e via nele o homem que sempre esteve escondido sob a couraça. Um homem bom, cansado da própria solidão, agora reencontrando sentido em servir, e não apenas comandar. Certa noite, sentados lado a lado na varanda, ele comentou: "Nunca imaginei que esta casa pudesse ter tanto som." Estela sorriu. "O som da vida, Bento. A gente só esqueceu como era." Ele olhou o horizonte iluminado pela lua e respondeu:
Talvez a vida nunca tenha ido embora. Só esperava que alguém abrisse as janelas. Os grilos cantavam, o vento soprava leve, e por um instante tudo pareceu em paz. A Fazenda Valença, antes símbolo de isolamento e dor, tornara-se um refúgio de recomeço. E no coração de cada um que ali vivia, crescia a certeza de que o tempo pode até roubar muito, mas sempre devolve algo a quem decide recomeçar. O tempo passou com uma cadência serena, quase compassada, na Fazenda Valença. Bento e Estela desenvolveram um vínculo silencioso, marcado por gestos e olhares que falavam mais do que qualquer palavra. Ele nunca a chamava de algo que pudesse prender o coração dela. Ela nunca se lançou a promessas que pudessem aprisionar o dele. Ainda assim, a proximidade era visível para todos. Os empregados notavam o cuidado dele ao passar ao lado dela, o modo como ele inclinava a cabeça para ouvir cada palavra, a delicadeza que não se escondia nas mãos estendidas ou no simples gesto de abrir a porta. Estela, por sua vez, encontrava conforto em pequenos momentos. A presença silenciosa de Bento na horta, o riso contido que ele deixava escapar quando algo a fazia sorrir, a maneira como seu olhar parecia aquecer a solidão que ela carregara por anos. A vida, porém, não se detinha. Amália, que desde que chegara na fazenda se dedicara à criação da escola, começava a sentir que sua missão tinha novos caminhos. A pequena sala de aula já era conhecida entre os filhos dos peões da região, e outros fazendeiros começaram a pedir para que ela ensinasse também em suas propriedades. A decisão de partir era inevitável, mesmo que deixasse um vazio na fazenda. Numa manhã de céu límpido, reuniu Bento, Estela e Donária no alpendre. O vento soprava suavemente, agitando os cabelos de todos. "Eu vou partir", disse Amália, sem rodeios. "Há outras fazendas, outras crianças que precisam aprender e eu não posso ignorar isso." Bento ficou em silêncio, a expressão séria, mas o coração apertado. Amália se aproximou, tocou sua mão com firmeza e disse: "Você recebeu 3 viúvas e devolveu 3 mulheres vivas." Sua voz tremia, mas a certeza em suas palavras era clara. "Aqui aprendemos que ninguém pode viver aprisionado, e você nos deu liberdade e dignidade." Ele não respondeu imediatamente. Apenas olhou para ela, os olhos marejados, segurando a emoção que ameaçava transbordar. Aquele gesto simples, aquelas palavras sinceras, eram um reconhecimento de tudo o que ele havia feito, não apenas por elas, mas por si mesmo. Donária, que agora exibia uma transformação evidente, sentiu a presença da partida de Amália como um chamado para o próprio lugar. Havia aprendido a lidar com seus impulsos, a compreender que egoísmo não trazia nada além de solidão. Aproximou-se de Bento com naturalidade, agora sem segredos ou artifícios. "Quero ficar", disse com convicção. "Quero ajudar a administrar esta fazenda. Aprendi que posso usar minhas forças para o bem, e não apenas para sobreviver." Bento assentiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Ele sentiu um alívio silencioso. A paz conquistada parecia finalmente consolidada. Estela, observando a cena de longe, sentiu o coração apertar. Um misto de alegria pelo progresso de todas e temor pelo próprio futuro. Amava Bento. Sentia isso com intensidade silenciosa, mas não podia ignorar a sombra de sua experiência passada. O casamento anterior, marcado por dependência e perda de autonomia, ainda deixava cicatrizes. Ela caminhou pelo jardim, os pés pisando na terra úmida, os olhos perdidos no horizonte. As flores que plantara pareciam sorrir para ela, como se a encorajassem a enxergar um novo caminho. Estava diante de uma escolha crucial: seguir o coração e se entregar ao amor que crescia por Bento, arriscando-se a depender de novo, ou manter a independência conquistada com tanta luta, permanecendo perto dele, mas com limites claros. Naquela mesma tarde,
Bento a encontrou cuidando da horta. O silêncio entre eles era confortável, quase carregado de significado. Ele se aproximou e disse com delicadeza: "Vejo que pensa muito." Stella ergueu o olhar e sorriu levemente. "Sempre penso antes de agir", respondeu, escondendo parte da emoção que a apertava o peito. "E o que seu coração diz?" ele perguntou, a voz suave, sem pressa. Ela respirou fundo, tentando ordenar sentimentos que eram ao mesmo tempo ternos e intensos. O vento trouxe consigo o cheiro da terra molhada, das plantas, de vida nova que florescia em cada canto da fazenda. Por um instante, parecia que o mundo se reduzia àquelas duas pessoas, ao campo, ao futuro que podia ser construído, sem pressa, sem imposições. "Meu coração..." começou ela, mas não completou. Sabia que mesmo sem palavras Bento compreendia. O vínculo deles era feito de gestos, de cuidados silenciosos, de confiança conquistada. Não precisavam definir o amor em rótulos ou promessas. Estava ali, vivo, pulsando entre eles de forma clara e tranquila. Enquanto isso, Donária, agora dedicada à administração, e Bento, reorganizando tarefas e olhando os campos férteis, sentiam que algo maior acontecia na fazenda. A vida que fora interrompida pela solidão e pelo orgulho renascia, não apenas no casal silencioso, mas em todos que ali viviam. O passado pesado se dissolvia em cada gesto de cuidado, em cada semente plantada, em cada aprendizado compartilhado. Stella caminhou até a varanda, olhando para a casa grande que começava a refletir alegria, trabalho e esperança. O coração apertado pelo amor que sentia, mas fortalecido pelo medo de depender demais, decidiu que precisava de tempo. Tempo para aprender a amar sem perder a si mesma. Tempo para descobrir que poderia existir felicidade ao lado de Bento sem abrir mão de sua própria vida. Naquele entardecer dourado, a fazenda Valença parecia respirar com força e leveza ao mesmo tempo. Cada sombra se desfazia sob o sol poente. Cada canto escondia histórias de superação. Cada pessoa presente carregava uma chance de recomeço. E, em meio a tudo isso, Bento e Stella continuavam lado a lado, respeitando o tempo, cultivando o vínculo silencioso que podia, um dia, se tornar algo maior. O amor estava ali, mas não precisava de pressa. Estava pronto para florescer na hora certa, como as colheitas abundantes que enchiam os celeiros, como a vida que finalmente voltara a correr pela fazenda. O sol ainda mal surgia no horizonte quando a ausência de Stella foi percebida. Bento acordou e sentiu imediatamente o vazio ao lado da cama. A cama ao lado, antes cuidadosamente arrumada, estava intacta, mas fria e silenciosa. Procurou pelos corredores, pelo jardim, pela horta, mas não havia sinal dela. No lugar de Stella, encontrou apenas um envelope sobre a mesa de madeira, o selo da própria escrita, reconhecível à primeira vista. Com mãos trêmulas, Bento abriu e leu cada palavra com cuidado. "Bento, preciso partir por um tempo. Preciso descobrir quem sou, sem ser a viúva de ninguém, sem ser a mulher de outro, sem ser definida por perdas ou expectativas. Preciso aprender a caminhar por mim mesma antes de caminhar ao lado de alguém. Não é adeus, é um até breve, com a esperança de voltar inteira." O coração de Bento se apertou, mas não disse uma palavra. Sabia que qualquer tentativa de fazê-la ficar seria em vão. Stella precisava trilhar seu próprio caminho, e ele não podia ser quem segurava correntes invisíveis. Assim, engoliu a dor em silêncio, deixou a carta sobre a mesa e saiu para a varanda. O vento matinal trazia cheiro de terra molhada e ervas frescas, e mesmo com o peito doendo, ele respirou fundo, tentando aceitar o vazio que a ausência dela deixara. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A fazenda, no entanto, não parou. Bento continuou a organizar os campos, cuidando das plantações, do gado e da vida que florescia ao redor.
Donária ajudava a administrar, agora com confiança, e a rotina seguiu seu curso com trabalho, risos discretos e aprendizado constante. Os empregados se acostumaram à presença forte, mas silenciosa de Bento e aprenderam que a vida podia continuar mesmo depois de perdas e partidas inesperadas. Em casa, Bento passava parte do tempo escrevendo, registrando as experiências vividas, refletindo sobre a passagem de Estela e sobre tudo que aquele tempo trouxera de transformação. A ausência dela, paradoxalmente, fez crescer nele algo que não sabia existir: paciência, esperança e uma nova forma de amar, sem aprisionar, sem cobrar, sem exigir. Cada amanhecer trazia lembranças dela, mas também a certeza de que seu próprio coração podia esperar, compreender e aprender a ser grande o suficiente para aceitar liberdade e amor simultaneamente. Certa tarde, enquanto o céu começava a tingir-se de laranja e dourado, Bento caminhava pela estrada da fazenda, olhando para o horizonte, como fazia todos os dias. Foi então que algo despertou seu instinto, o som de cascos ecoando sobre a estrada de terra. Um cavalo se aproximava lentamente e Bento sentiu o coração disparar antes mesmo de enxergar quem montava. Quando a figura se aproximou, ele reconheceu cada gesto, cada detalhe. Era Estela. O cavalo parou a poucos metros e ela desceu com leveza, segurando um pequeno livro de capa simples, gasto pelo tempo e uso. Um sorriso tímido se formou em seus lábios e seus olhos refletiam a maturidade conquistada, a força de quem havia aprendido a caminhar sozinha. Voltei, disse ela, a voz firme, mas suave, porque agora sei quem sou e é assim que quero ficar. Bento apenas a observou por um instante, absorvendo cada traço, cada movimento, cada respiração. Não houve palavras desesperadas, nenhum pedido de casamento, nenhuma exigência de compromisso. Apenas o silêncio cúmplice de quem havia esperado, respeitado e amado sem aprisionar. Lentamente, ele abriu os braços e Estela se aproximou, permitindo-se o abraço que encerrava todas as dores, todas as partidas, todas as dúvidas do passado. Os trabalhadores que observavam de longe sentiram a paz pairar sobre a fazenda. Donária, ao lado de Bento, sorria discretamente, feliz por testemunhar a cumplicidade silenciosa que se formava ali. Amália, distante, enviou uma carta lida pelos demais, com palavras que resumiam toda a jornada. Dizem que o fazendeiro milionário ganhou 3 viúvas, mas o que ele realmente recebeu foi a chance de recomeçar. O vento soprava através dos campos, trazendo consigo o aroma das flores, da terra molhada e das colheitas. Ele levava embora os velhos segredos, os ressentimentos e as amarras invisíveis que todos carregavam. Cada canto da fazenda parecia respirar aliviado, celebrando a liberdade, o amor sem grilhões e a renovação que o tempo proporcionara. Bento e Estela permaneceram juntos, mas de maneira diferente do que qualquer um poderia imaginar. Lado a lado, sem pressa, sem compromissos formais, apenas com a certeza de que ali, naquele abraço, havia toda a intensidade de um vínculo construído com respeito, paciência e liberdade. A fazenda continuava vibrante, cheia de risos, trabalho e vida, e ao entardecer, com o sol se pondo por trás das colinas, o silêncio já não era pesado, mas pleno e cheio de esperança. O passado finalmente ficou para trás. As lembranças de dor e perda se transformaram em aprendizado, e a Fazenda Valença se consolidou como um lugar onde vidas podiam se reconstruir, corações poderiam se encontrar, e o vento, sempre presente, anunciava uma nova paz, constante e serena, atravessando os campos e embalando o futuro que agora pertencia a todos.